A verdadeira história do sequestro de Abílio Diniz. O repórter Caco Barcelos conta agora todos os detalhes de uma ação terrorista que ficou conhecida como Operação Carmelo. Caco Barcelos está em São Paulo, ao lado do principal personagem dessa história, o empresário Abílio Diniz. No começo do programa, nós vimos a organização política do Chile, o Movimento de Esquerda Revolucionária, o MIR, assumir a autoria do sequestro. Agora nós vamos assistir com o empresário Abílio Diniz a reportagem completa que começa mostrando o desfecho de uma história que o Brasil inteiro acompanhou num dia de eleições. 4 horas da tarde de domingo, 17 de dezembro de 89. O Brasil, em plena democracia, ainda estava nas urnas votando para presidente quando chega ao fim o sequestro de um dos principais empresários brasileiros. Depois de um dia e meio de negociações, os sequestradores do empresário Abílio Diniz concordam em se entregar. Olha lá o empresário Abílio Diniz, muito abatido, muito abalado, mas vivo. Na cadeia, Humberto mantém a liderança sobre o grupo, como na época do sequestro. Agora que o movimento de esquerda revolucionária reconhece que todos eles agiram sob o comando da organização, eles concordam em dar a primeira entrevista para a TV. Por que a operação no Brasil? A operación no Brasil fue porque muchos de nosotros ya éramos conocidos en nuestros países, ¿no? Un segundo aspecto tiene que ver con la experiencia que las dictaduras militares tenían en antiterrorismo, que aquí en Brasil eso había sucedido por mucho tiempo atrás, agregándosele además que Brasil es prácticamente un continente. Esta ciudad de San Pablo tiene 20 millones de habitantes, y por lo tanto iba a ser mucho más simple o más realizable en ese contexto. Os preparativos do sequestro começaram um ano antes, com a chegada do brasileiro Raimundo Rosélio, que morava na Nicarágua. Na primeira fase do sequestro eram 5 homens, o brasileiro e 4 salvadorenhos, nenhum deles presos ou sequer identificados. Eles tinham uma dupla missão: levantar informações sobre o funcionamento da polícia, interceptando as faixas de comunicação, que no caso dos policiais civis, são coordenadas a partir dessa central. A outra tarefa: descobrir quais eram os empresários sequestráveis no Brasil. Para a escolha do nome Abílio Diniz, foram levados em consideração o poder econômico e o fato de que o empresário era considerado imprescindível no comando do grupo Pão de Açúcar. A teoria era: quanto mais tempo no cativeiro, maior o prejuízo da empresa, aumentando o poder de barganha dos sequestradores. Ainda mais, um fator ideológico. Ele fazia parte do inimigo, certo? Fazia parte daquele bloque dominante que permitiu que existissem ditaduras militares no continente. Terminava a primeira fase do plano, que seria chamado de Operação Carmelo. Pão de açúcar, algo doce. Doce, caramelo. Portanto, procuramos suprimir a palavra para Carmelo, né? E esse foi o codinome utilizado em toda a operação entre os militantes e o comando da direção. O que o senhor achou desse critério que eles usaram para a sua escolha como vítima? Bom, foi o mesmo critério que eles me disseram quando nós passamos, você se recorda, nós passamos cerca de 40 horas depois juntos, né? E eu perguntei por que eu, né? E talvez eu não fosse a pessoa mais fácil para ser sequestrado, embora naquela altura andasse sem nenhum segurança. Por que o senhor não seria o mais fácil? Eu sempre, todos me conheciam como uma pessoa, sempre um esportista, enfim, talvez houvesse pessoas mais fáceis de serem sequestradas. Eles me disseram que a minha escolha era porque eles tinham uma revista Exame naquela altura, uma revista na mão, e onde estava se preparando a reestruturação dentro da minha empresa, e eles disseram que eu seria uma pessoa que a empresa ia sentir muita falta e isso facilitaria a negociação. Quanto mais tempo ela demorasse, mais ficaria fácil para eles negociarem. E o detalhe que ele citou do caráter ideológico, o que o senhor achou daquilo?
que o Pedro Lembach falou. Bom, mais uma vez, eu gostaria de deixar claro que esse é o motivo que eu estou participando dessa entrevista. Eu estou preocupado com o saldo dessa reportagem, eu quero vê-la até o fim. Em relação a um pouco que eu vi agora de caráter ideológico, um deles, aliás, não foi uma das pessoas com quem eu tive contato naquela altura, diz que eu fui escolhido porque eu era uma pessoa que fazia parte daquela elite dominante que permitia ditaduras em países como o Brasil e outros países da América do Sul. Piada de mau gosto, este cara realmente não me conhecia. Os outros levantaram um dossiê sobre mim, esse cara não me conhecia. Ok, agora nós vamos voltar à reportagem para mostrar a segunda parte da operação. Com a definição da vítima, os sequestradores começaram então a segunda fase do plano. Compra de carros, aluguel de 5 casas e a construção do cativeiro. O sequestro era para acontecer em agosto, mas um problema na obra do cativeiro acabou atrasando tudo. O casal de canadenses alugou esta casa aqui no bairro do Butantã. Colocou aquele portão branco, todo fechado, para ninguém ver o que acontecia lá dentro. Chegaram a cavar um grande buraco lá nos fundos que serviria para esconder o empresário. Quando tudo parecia pronto, o imprevisto atrasou em 3 meses a operação. Se começa a cavar, no processo de escavação. No processo de escavação se achou água. Com o cativeiro inundado, Ramon, o mecânico do grupo, recomeça a obra em outra casa, onde o empresário Abílio Diniz ficaria escondido. Na área de serviço, o fundo falso do armário escondia a entrada do cativeiro. Um buraco de 5 metros de profundidade, dividido em 2 pavimentos. Na parte de baixo, o cubículo, onde o empresário passaria 5 longos dias. Pronto o cativeiro, chegaram as armas. Vieram de carro, trazidas por um grupo que não teve envolvimento direto no sequestro. A maior parte, armas pequenas com grande poder de fogo. Essas armas estavam principalmente pensadas quanto a garantizar o momento do resgate, o momento do passe do dinheiro. Sérgio foi o último a chegar, 2 semanas antes do sequestro, e veio com a missão de coordenar detalhes finais. A ação foi marcada para 11 de dezembro de 89, uma segunda-feira. A poucos metros de casa, uma falsa ambulância, atravessada no meio da rua, forçou o empresário Abílio Diniz a parar o carro. Logo atrás vinha um Opala, também dirigido pelos sequestradores. Cercado, o empresário foi rendido e imediatamente sedado. O sequestro estava concretizado. Em que momento o senhor percebeu que se tratava de um sequestro? Olha, eu acho que eu já estava preparado para enfrentar um sequestro há muito tempo, porque eu não sei. O sequestro não foi assim, enfim, como está colocado. Tem alguma incorreção? O senhor poderia corrigir aqui ao vivo? Havia uma ambulância atravessada no final de uma ruazinha. Aliás, era uma das ruas que eu tinha na cabeça como um local realmente perigoso no meu trajeto diário. Eu cheguei perto da ambulância, eu saquei da arma, eu enquadrei as pessoas que estavam na ambulância, quando aí veio um outro carro por trás. Apontou a arma para os dois? Para os dois, eu abri a porta, me pus em posição de tiro e apontei a arma para os dois que estavam e esperei que alguma coisa fosse acontecer em seguida. Qual foi a reação deles naquele momento? Eles ficaram imóveis e aí veio um segundo carro que bateu por trás do meu carro. E nessa altura aí eu tive total desconcentração. Esses instantes de desconcentração foi o suficiente para que eles, profissionais competentes, conseguissem levar melhor. O senhor reagiu ainda depois dessa batida do carro atrás? Sim, eu reagi o que eu pude, mas em seguida eu fiquei sem a arma e aí foi muito difícil. Mas, como é que foi essa luta? Durou muito tempo? Olha, durou tempo, consta que houve um carro que participou, a ambulância que me levou, foi o primeiro carro para onde eu fui passado, tinha sangue na ambulância e esse sangue não era meu. Então a luta deve ter sido razoável. O senhor ficou desacordado em algum momento dessa luta? Não, isso inclusive que apareceu, que eu teria sido
sedado. Não, isso não aconteceu. Quer dizer, o que eu fiquei foi um tanto quanto desacordado, mas em virtude da luta, em virtude da briga. Alguma pancada na cabeça? Provavelmente, provavelmente. E no caminho até o cativeiro, o senhor recorda de detalhes? Não, claro que eu recordo, não me parece muito relevante agora para o caso. Quer dizer, eu fui transferido da ambulância para um outro carro depois, fui coberto com uma espécie de lona, e com os pés e as mãos amarradas por um arame. Como é que o senhor foi tratado no cativeiro? A sua entrada ao cativeiro? Bom, eu fui colocado, aquilo não era nem um cativeiro, aliás, aquilo, eles cometeram um erro muito grande, que na preocupação comigo de que eu pudesse representar algum perigo para eles, eles deram uma overdose de segurança. Então, o cativeiro não tinha, aquele buraco que eu fui colocado, não tinha ar suficiente para que eu respirasse. Depois que eu me vi lá dentro e aonde eu estava, eu tinha certeza que se não houvesse alguma coisa de extraordinário que acontecesse rapidamente, eu certamente iria morrer por falta de ar. Voltaremos a falar mais sobre o seu cativeiro, e agora a gente vai acompanhar as investigações da polícia. O ponto de partida da polícia foi o cartão de um mecânico encontrado na ambulância, usada no sequestro e abandonada logo depois. O mecânico revelou o telefone do dono do carro, Ulisses Galhardo. A Operação Carmelo começava a fracassar com a primeira prisão. Desde a chegada começou a tortura, ¿no? Tiraram a roupa, começaram a bater, montaram pau de arara e começaram o choque elétrico por todo o corpo, todas essas coisas. Ulisses tinha com ele documentos da casa onde moravam outros companheiros. Pedro, Sérgio, Humberto e Maria Emília foram presos no mesmo dia. Además de los choques eléctricos, de torturarte también, ellos te ponen agua con sal y te ponen una toalla y te tapan y te aplican la corriente eléctrica. O delegado Valdomiro Bueno Filho, que coordenou a investigação do sequestro, diz que a acusação de tortura não passa de um recurso da defesa. Fomos absolvidos em todas as instâncias dessas falsas acusações. Eles foram muito bem tratados. Por uma questão de segurança do grupo, apenas um dos sequestradores tinha a informação que a polícia queria. O único do grupo, o único que tinha condições de parar isso aí era eu. Porque a informação que eles pediam era do meu conhecimento. Qual era a informação? A casa do Abílio Diniz, a casa onde estava Abílio Diniz. O cativeiro? O cativeiro. O senhor, em algum momento, o senhor já falou que achava que poderia morrer no cativeiro. Você poderia comentar mais o que o senhor passou lá dentro? Não, eu não achava. Eu tinha certeza que tinha certeza que ali naquele local onde eu estava, eu certamente iria morrer com o passar do tempo. Não sabia quanto tempo isso ia demorar. Principalmente, qual era o motivo principal? É que não havia ar suficiente. E a todo momento eu tinha que me levantar e ir justamente a um pequeno buraco por onde eles insuflavam ar com um ventilador e tentar respirar. Nós estamos mostrando imagens ali do cativeiro. Tinha comida. O que o senhor comia? O senhor tinha noção de tempo também? Era muito difícil ter noção de tempo, porque eles jogavam com a luz, e eram duas coisas que me incomodavam muito: a luz muito forte, de vez em quando eles diminuíam e aumentavam em outras horas. É ali que o senhor dormia? Exatamente, do lado. Mas o que incomodava mais e o que me levava na certeza de que eu não conseguiria sobreviver muito tempo era justamente a ausência de ar. O senhor comia? Conseguiu comer alguma coisa? Sim, eles punham alguma coisa para comer, depois era muito difícil comer o que eles estavam me dando, eu pedi bolacha e água e eles acharam ótimo e passaram a me dar bolacha e água. Com quem o senhor conversava? Somente com o que é chamado cearense, com o Rosélio. Bom, agora nós vamos ver os momentos finais do sequestro. Momentos que tiveram a participação decisiva do Humberto Paz. Só ele sabia da existência do cativeiro. Humberto concorda em levar a polícia ao cativeiro. O combinado era que ele convencesse os que estavam na casa a se entregar. Lá dentro estavam o brasileiro Raimundo
o casal canadense Héctor e Horácio, o irmão de Humberto. Humberto tinha um ritmo de chegar à casa. A la hora que ele chega, não é normal. Essa hora, eu estava dormindo. Então, sale Cristina, atende e vem e me despierta. Humberto está fora da casa, acompanhado de 2 homens estranhos, policiais. Então, me levanto e salgo com 2 armas. Uma arma em cada mão. A primeira atitude que tive, apontei assim, só apontar, nada mais. Os policiais não reagem porque Abílio Diniz ainda está no cativeiro, em poder dos sequestradores. Humberto aproveita a confusão e entra na casa. Minha certeza era de que podiam matar tranquilamente a todos nós. Então, a decisão de entrar na casa foi uma decisão de poder negociar. Com o líder Humberto dentro da casa, os sequestradores exigiram a imprensa, representantes dos consulados e o cardeal arcebispo Dom Evaristo Arnes como mediador das negociações. Olha lá o empresário Abílio Diniz, muito abatido. O empresário está salvo. Como foi essa sua saída do cubículo? Bom, o que passou agora foi a saída já do final do sequestro. Né? A saída do cubículo, o Humberto, eu escutei vozes lá de fora, ele muito excitado, abriu a porta e me agarrou e pediu que eu subisse. Né? Eles estavam em 2, né? E naquela altura eu não tinha noção do que estava acontecendo. Né? Eles estavam armados, mas me pareceu de bom senso deixar a coisa correr durante um pouco mais de tempo. A polícia cercando ali, arma para todo lado. Nessa altura ainda não tinha muita consciência do que estava acontecendo. A primeira coisa que me veio na cabeça é que ao sair daquele cubículo, ao sair daquele buraco, de repente eu voltava à vida. Dali para frente, o máximo que podia acontecer era eu tomar um tiro e morrer. Mas pelo menos saberia como, de que forma e tentando me defender. Qual foi o momento mais dramático dentro da casa? Bom, o drama mesmo foi no buraco dentro daquele caixote. Na casa houve alguns momentos dramáticos. Houve um momento em que deram um tiro do lado de fora no Humberto e o feriu de raspão na testa. E naquela altura houve muita excitação. Todos correram para ajudar o Humberto, enfim, ver o que tinha acontecido. Você tentou negociar também? A negociação para que tudo aquilo terminasse, na realidade, ela foi feita muito mais por mim do que por qualquer pessoa de fora. Para que terminasse em rendição da forma como terminou. Eu tinha muito receio de que algo escapasse ao controle de alguém. Havia vários comandos do lado de fora e a excitação por parte deles, dos sequestradores, era bastante grande. Felizmente, graças a Deus, tudo acabou dando certo. Como é que foi a sensação naquela saída da casa? Nessa altura você não tem muito controle das coisas do teu lado emocional. Eu acho que a preocupação era de que tudo acabasse o mais rapidamente possível e você passasse a raciocinar com mais serenidade e tranquilidade. O senhor estava bastante lúcido naquele momento? Eu fiquei lúcido o tempo inteiro. Eu temia por perder a lucidez em algum momento, enquanto eu estava embaixo no buraco. Depois que eu passei para cima, para casa, eu não tive mais receio nenhum de perder a lucidez. Bom, agora nós vamos acompanhar a campanha dos chilenos pela extradição ou expulsão dos sequestradores presos e saber quantos eram, afinal, os sequestradores que participaram da operação. Os cálculos da polícia eram 30 envolvidos no sequestro, 18 na conta dos 10 presos, condenados a penas que variam de 26 a 28 anos em regime fechado, a maior pena imposta a sequestradores no Brasil. No caso dos canadenses, uma campanha promovida pelos pais tentou transformá-los em inocentes, vítimas da justiça brasileira, e conseguir a extradição, sem sucesso. Pelo brasileiro, ninguém apelou. Os chilenos, pela primeira vez,
recebem solidariedade. Agora que o MIR reconhece o caráter político do sequestro, o Congresso e o próprio governo chileno pedem a extradição ou a expulsão deles. O MIR não só assume o sequestro, como faz autocrítica. Reconhece que o sequestro foi um erro estratégico. Não levou em conta que uma ação terrorista de esquerda poderia prejudicar o Partido dos Trabalhadores, justamente a esquerda na eleição presidencial. A los compañeros brasileños de la izquierda brasileña, yo te diría a todo el mundo progresista brasileño, le pedimos disculpas. Le pedimos disculpas por este gigantesco error histórico. Las causas del error histórico pueden ser explicadas de muy distintas maneras, pero le pedimos disculpas y le pedimos apoyo. Durante o sequestro, em algum momento o senhor acreditou que fosse um sequestro político? Não, Caco. Eu saí do contato de quase 40 horas com esses homens com a convicção de que eles eram, sem dúvida nenhuma, oriundos de movimentos políticos. Tinham treinamento militar ou paramilitar, eram pessoas extremamente disciplinadas, mas que estavam trabalhando em causa própria e não num movimento político. Vocês fazem essa investigação e praticamente levantam uma hipótese quase irreparável de que eles estavam trabalhando no movimento político. E essa é a minha preocupação. Muita gente que está me vendo nesse momento deve estar perguntando o que será que está fazendo o Abílio aí, 7 anos depois, falando do sequestro e participando desse negócio. Eu fiquei preocupado e eu gostaria de dizer uma coisa. A meu ver, não importa se eles são oriundos de um movimento político e se eles estavam numa causa política. O que importa é que eles cometeram um sequestro, que eles cometeram um crime hediondo. E isso precisa ser combatido, precisa ser punido. Porque uma das coisas que eu me preocupo mais nesse país é com o aumento de criminalidade, com o pânico e com o pavor que as pessoas vivem. E a criminalidade tem que ser combatida, tem que ser reprimida, tem que ser inibida. É claro que é um problema oriundo de problemas econômicos que nós temos, é um problema cultural, é um problema social. Porém, até que se corrija o problema cultural e o problema social, nós temos que inibir a violência. Agora, nesse caso específico, o senhor é a favor ou contra a extradição ou expulsão? Eu sou a favor que se cumpra a lei. Se eles foram julgados e foi determinado um determinado tempo de reclusão nesse país, eu sou a favor que se cumpra a lei. Agora, eu sou a favor de que realmente se façam coisas nesse país que inibam o aumento da criminalidade, que as pessoas possam viver com mais calma, com mais tranquilidade e um pouco mais felizes nesse país. E tenho receio de que, às vezes, matérias como essa possam despertar que, com alguma bandeira por trás, as pessoas possam ter o direito de cometer alguma violência. A violência tem que ser combatida. Muito obrigado. Uma boa noite para o senhor. Pedro Bial.